Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Essa primeira canção é uma nova canção que queremos ensinar à igreja. Ela diz a respeito do inexplicável amor de Deus. Talvez você se ache cheio de defeitos ou cheio de defeitos e que não merece esse amor. Realmente não merecemos esse amor. Mas quando Jesus morreu numa cruz, esse amor nos alcançou. Lá tudo foi pago, o preço do seu pecado foi pago naquele lugar. E por isso hoje podemos adorá-lo e agradecê-lo, pois esse amor está aqui no nosso meio, pois o Espírito Santo de Deus está aqui essa noite, amém? Então pode ficar assentado, ouvir essa canção. Se quiser ficar à vontade para cantar ela também, assim que você pegar ela, fique à vontade e sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Amor que surpreende, que não quer nada em troca, conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar, nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar. Nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor tão grande, eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Amor que constrange, que amor tão grande, eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Amor que constrange, que amor tão grande, eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Amor que constrange, que amor tão grande, eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Vamos colocar de pé, cantar esse refrão em uma só voz.
dizendo que esse amor é inexplicável. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Vamos mais uma vez só as vozes declarar. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Oh Pai, obrigado. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Senhor Jesus, nós queremos começar essa celebração dizendo a Ti e declarando ao Teu santo e maravilhoso nome que o Seu amor tão inexplicável é suficiente para nos aceitar como filhos e filhas. Não importa como nos achegamos a esse lugar aqui essa noite, não importa quantas frustrações tenhamos experimentado no caminho da vida, quantas experiências negativas nós fomos submetidos no decorrer dessa semana, quantas falhas nós cometemos e quantas vezes nós andamos fora do caminho. A grande verdade e a boa notícia que o Senhor tem ao nosso coração é que o Senhor nos chama, nos acolhe por causa da nossa pequenez, porque não temos nada para te oferecer, não somos bons o bastante, não somos grande o bastante para que o Senhor veja algo em nós que atrai a sua atenção, mas o Senhor nos vê pelo amor. Então esse amor nos torna a Ti aceitáveis, e esse amor nos torna objetos do teu desejo. Então, Senhor, eis-nos aqui, estamos aqui à Tua vontade. Venha com o Seu amor nos envolver, ó Deus, venha com o Teu amor nos abraçar e venha nos mostrar que nós somos amados apesar de nós somos amados apesar do que fazemos, somos amados apesar do que pensam sobre nós e somos amados apesar do que dizem sobre nós. O Senhor nos ama de uma maneira inexplicável. Então, Senhor, nos ajude a corresponder ao Senhor, te dando essa noite um louvor que seja fruto do nosso coração, uma adoração que venha do íntimo da nossa gratidão. Ajude-nos, Senhor, a corresponder um pouco que seja a esse Teu grande, infinito e inexplicável amor por nós, em nome de Jesus, amém? Amém? Você é amada de Deus, você é amado de Deus. Você que nos assiste pela internet, Deus te ama de uma maneira especial. Tanto é que Ele trouxe Seu Filho Jesus para dizer isso a nós. Antes de você se assentar, eu queria que você olhasse para alguém perto de você aí e desse aquele tchauzinho, aquele cumprimento, assim, dizendo: olá, são filhos e filhas do Senhor. Deus abençoe. Depois você pode se assentar, por gentileza. Você que nos assiste pela internet, seja muito bem-vindo. Nós ficamos felizes em receber você e sua família aqui conosco. E no final da nossa celebração tem a tia Jujuba para ministrar às nossas crianças. Você que está vindo hoje pela primeira vez aqui, eu fico muito feliz de receber pessoas que saíram do seu isolamento social e vieram a nossa comunidade pela primeira vez. Que honra, que alegria e que privilégio receber você aqui essa noite. E para mostrar a nossa alegria, a nossa satisfação, nós preparamos um presente especial que você pode retirar ao final do nosso culto, tá bom? Você não precisa ficar em pé agora, nem se identificar, mas ao final do culto, debaixo do telão de boas-vindas, você vai encontrar ali o seu presente. Passa lá, retire, e a gente espera que seja a primeira de muitas visitas que você venha fazer aqui conosco, e seja muito bem-vindo à nossa família da fé também. Sejam bem-vindos aqueles irmãos também que estão gradativamente saindo do isolamento social. Hoje pela manhã eu já tive a oportunidade de ver aqui algumas pessoas que vieram depois de quase 170 dias, de afastamento da igreja. Também tenho a oportunidade de ver algumas pessoas aqui também. Seja muito bem-vindo de volta, e gradativamente nós vamos voltando, retornando a esse novo normal, que por enquanto exige alguns cuidados, tá bom? E a gente vai tomar esses cuidados enquanto for necessário, para que a gente possa ter a nossa celebração em segurança.
Mas esse isolamento não tem sido fácil, principalmente em relação às nossas crianças, queridos. Nós temos cuidado do nosso fruto maduro, levado ceia, levamos a igreja para eles a semana passada e retrasada, mas as nossas crianças ainda estão distantes de nós. E nós queremos proporcionar para elas um encontro, ainda que seja mínimo, ainda que seja rápido, mas pelo menos para olhar no rostinho delas, para dizer que ainda nós estamos aqui, que nós estamos orando por elas. Eu queria que você, por favor, prestasse atenção nesse aviso. No dia 12 de setembro, nós estaremos aqui no horário da tarde, das 16 horas até as 18 horas, aqui no estacionamento da igreja. O aviso não está aí? Por favor, coloque o aviso para mim. Dia 12 de setembro, das 16 até as 18 horas, nós estaremos no estacionamento da igreja para fazer um momento de oração, muito obrigado. Um momento de oração, um momento de participação, de interação com as nossas crianças. Elas não sairão do carro, mas elas precisam que os pais tragam aqui. Então, se você tem filho pequeno, venha e se programe para isso. Se você que está na internet, eu tenho certeza que você está esperando essa oportunidade de trazer seu filho à igreja, está aí uma oportunidade, ainda pequena, ainda, vamos dizer, tímida, mas logo logo a gente espera aumentar e poder fazer mais pelos nossos pequenos, tá bom? Vai ter o cofrinho missionário para as crianças que prepararam sua oferta, vai ter uma participação dos nossos fantoches aqui para fazer as boas-vindas. Nós vamos ter também a turminha de Cristo entregando um presente especial para as crianças, e também nós teremos ceia para as crianças que são batizadas na nossa igreja, vão participar da ceia aqui com o pastor, tá bom? E nós vamos ter um livro de oração, onde cada criança que passar, nós registraremos o nome dela, para que a partir de agora fique registrado, e nós estaremos com o nosso ministério de intercessão no livro de oração pelas nossas crianças da igreja, tá bom? Então não perca, 12 de setembro, das 16 às 18 horas, você pode escolher qualquer horário, para poder participar conosco dentro desse período de 2 horas, tá bom? E outro aviso muito importante, esse aqui é para os membros da nossa igreja, diz respeito à nossa eleição de oficiais. Hoje de manhã eu disse que eu gostaria muito que os nossos oficiais, o mandato deles, vencesse só no ano que vem, para a gente poder normalizar a situação, mas não, o mandato dos nossos oficiais são de 3 em 3 anos, e esse ano vence todos de uma vez só. Os oficiais na Igreja Presbiteriana Independente são presbíteros e diáconos. Os presbíteros ocupam um cargo muito semelhante ao modelo republicano, onde existem os vereadores, onde existem o Senado, onde existe a Câmara de Deputados. São os representantes da sociedade que representam a gente, a nossa opinião lá em cima. Os presbíteros da igreja fazem o mesmo pela comunidade local. Nós somos uma diretoria, eu sou presbítero docente, porque eu ensino, e eles são presbíteros regentes, que ajudam na administração da comunidade, como diretoria e como conselho local. Então, você que é membro da igreja, coloque no seu coração se é a oportunidade de você ser um presbítero da nossa comunidade. Ou se você tem alguém que você gostaria de indicar. Os membros da igreja podem indicar as pessoas que elas quiserem, mas são pessoas comprometidas com a igreja, comprometidas com a vida espiritual da igreja, pessoas que dão bom testemunho na nossa comunidade. Esses são os critérios mínimos. E pessoas que estão há 3 anos no mínimo na nossa comunidade. Menos de 3 anos não adianta nem indicar, porque a nossa Constituição da igreja não permite pessoas com menos de 3 anos participar do pleito eleitoral para o cargo de presbíteros ou diáconos e diaconisas, tá bom? Então, ao final do culto, você pode ir no balcão de informações e deixar o nome do seu indicado, ou se você quer se indicar. Ô pastor, mas não é muito ruim se indicar? Não, se você sente que Deus está te chamando para isso, se sente preparado, dê o seu nome, depois nós faremos uma reunião, explicaremos, e lá você vai decidir se você vai para a eleição ou não. Por enquanto, queridos, é apenas indicação, tá bom? Para a gente ver os nomes que a igreja seleciona para serem os seus candidatos a um possível pleito para serem presbíteros da igreja. O mesmo acontece para diáconos e diaconisas, você pode indicar quantas pessoas você quiser nesse caso, tá bom? Então, ao final do culto você pode fazer isso. Ah, pastor, se ficar fila, eu posso indicar aqui na secretaria? Claro, a única questão é que você vai se identificar, dizendo, eu sou fulana, membro da igreja, e quero indicar fulano para presbítero, fulana para diaconisa e fulano para diácono. Eu sou fulano e quero me indicar para presbítero, fulano para diaconisa e fulano para diácono, tá bom? É assim que funciona o sistema. Você pode indicar presbítero, diácono e diaconisa na mesma cédula, não tem problema, só tem que identificar ali no balcão de informações, tá bom? Esse é presbítero, esse é diácono, esse é diaconisa, para a gente poder dar andamento, tá bom? Gostaria muito que fosse o ano que vem, mas nós vamos fazer uma eleição completamente diferente do que a gente é acostumado aqui na igreja. Quantos aqui já participaram de uma assembleia aqui na igreja? Levanta a mão, assembleia só. Então, vocês sabem como funciona. Nós não poderemos fazer ela desse jeito, daquela maneira, por causa do isolamento social e do nosso espaço de celebração reduzido. Então nós vamos fazer algo diferente, mas eu não vou explicar agora, deixa mais para frente, aí sim eu vou explicar certinho como será a nossa votação. Por enquanto, a indicação, eu espero sua participação, tá, irmão? É muito importante, minha irmã, que você participe
indicando os seus oficiais para a igreja, que são seus representantes. Eu também quero louvar a Deus, você que tem ofertado aqui na igreja. Esses envelopes em branco sempre são utilizados para oferta, mas você vê que aqui à frente tem, você pode colocar se é dízimo, uma porcentagem da sua renda, você pode colocar se é oferta missionária, para os nossos missionários que estão na África, na Europa e na Ásia. Se você acha que é uma oferta que você gostaria de dar ao Senhor, você não precisa se identificar, o envelope branco é para isso mesmo. Eu quero agradecer a Deus pela sua generosidade, e você que nos assiste pela internet também, você tem ainda segunda-feira, o último dia do mês, para fazer a sua oferta do mês de agosto. Aproveite amanhã a oportunidade para fazer transferência, secretaria, o que você achar melhor e mais conveniente, tá bom? Vamos colocar em pé, queridos? Enquanto você coloca em pé, eu quero só dar um recado pessoal da internet. Vocês vão indicar oficiais pelo WhatsApp da secretaria, tá bom? Ligue na secretaria, no telefone fixo, ou faça contato pelo WhatsApp e indique os oficiais através dos meios eletrônicos, tá bom? Vamos orar, queridos? Pai, obrigado por cada mão que vai devolver, cada coração que vai ofertar, e que a sua bênção esteja sobre aqueles que vão dizimar, ofertar ao teu nome. Mas, Pai, nós também queremos lembrar aqueles que estão com as mãos vazias hoje, vazias porque lhes falta o salário, vazia porque lhes falta o sustento. Ô Senhor, usa essa comunidade para ajudar essas famílias também. Pai, que o Senhor nos ajude como comunidade a sermos uma bênção na vida daqueles que não têm nada para ofertar, e que nós possamos ofertar sobre a vida deles a bênção do Senhor e o cuidado como comunidade local, porque esse é o nosso papel aqui nesse lugar. Abençoe as mãos que ofertam e que são generosas, e abençoe as mãos que não têm o que ofertar, para que eles também recebam de Ti a provisão, o Teu cuidado, inclusive através da nossa igreja local, em nome de Jesus. Amém. É assim que funciona, irmãos. Nós damos com alegria e por generosidade, porque isso não vai permitir com que falte, e o reino de Deus será expandido. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente, devolver seu dízimo e sua oferta. Nada vai me separar do Teu amor, Senhor, pois nada vai me separar do Teu amor, Senhor. Correrei pra Te encontrar, Senhor, cantarei pra sempre o Teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Poderoso Deus de salvação, quero estar em Sua casa, e com gratidão Te adorarei. Tua morte, a vida me deu, Teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do Teu amor, Senhor. Correrei pra Te encontrar, Senhor, cantarei pra sempre o Teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Correrei pra Te encontrar, Senhor, cantarei pra sempre o Teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Tua morte, a vida me deu, Teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois
Deus que me amou, ao Deus que me amou. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Senhor, és bem-vindo aqui no nosso meio, Pai. Sabemos que o Teu amor nos alcançou, Pai. E sabemos que o Senhor está neste lugar, ó Pai, nessa noite, ó Deus. Podemos sentir a Sua presença, ó Deus. Por isso queremos Te adorar e Te agradecer essa noite, Pai. Devoto, nunca vi amor assim, como uma aliança, como um voto entre nós dois. Teu amor permanece em meio à tempestade e além do horizonte, misericórdia atrás. Fiel tem sido a mim, fiel sempre serás, sei que nunca falharás, então cantarei meus lábios, sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios, sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios, sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios, sempre te louvarão, sempre te louvarão. O Senhor é fiel em meia tempestade, ó Pai. Sabemos que estamos vivendo em tempos diferentes e difíceis para alguns, ó Pai. Mas sabemos que Sua presença é real em nossas vidas. O Senhor tem nos guiado, ó Pai. O Senhor não nos abandonou, ó Pai, em meio a tudo está acontecendo, Deus. Obrigado por tudo. Tu és Pai para os órfãos, Tua bondade não tem fim. Toma as minhas fraquezas, me tornas forte em Ti. Me fazes mais como Tu, em vestes de esplendor. Trazes belezas das cinzas, pois Tua noiva eu sou. Livre da vergonha e da condenação, conhecida por quem Tu és, então cantarei meus lábios, sempre Te louvarão, sempre Te louvarão, 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 Te louvarei, Te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus, Te louvarei, Te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus, Te louvarei, Te louvarei, em uma só voz cantamos santo, digno Deus, Te louvarei, Te louvarei, em uma só voz cantamos santo, Deus, Te louvarei.
te louvarão, sempre te louvarão. meus lábios Sempre te louvarão, sempre Liga te sua voz para declarar isso no coração. meus lábios, sempre te louvarão, sempre te louvarão. meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Que seja uma verdade em nossas bocas e nossos corações, ó Pai. Que não seja apenas uma canção, mas seja algo de dentro dos nossos corações, ó Pai. Nos ensine a te adorar com verdade, ó Pai, com sinceridade, ó Deus. Que seja uma prática constante em nossa semana, em nossas vidas, ó Deus. Não apenas uma prática de final de semana, de culto, ó Deus. Venha nos tratar e nos ensinar, ó Pai, a respeito disso, ó Deus. Para que nossos lábios não sejam lábios de maldição, mas de bênção, ó Deus. Lábios que declaram e que exaltam o seu santo nome, Deus. Vamos mais uma vez declarar isso. Que nossos lábios sempre louvarão o nome do Senhor, não importa a circunstância, não importa a situação que estamos vivendo. Mas sempre iremos louvar o nome do Senhor, pois Ele é o único merecedor de todo o nosso louvor e adoração. Meus lábios Sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, Sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Aleluia, aplauda ao Senhor. Pode se assentar. Amém. Que nós possamos viver nossos anos louvando e engrandecendo o nome desse Senhor, amém? Que a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o nosso coração? Será que ele está cheio de adoração? Para que os nossos lábios realmente sempre falem a respeito das coisas de Deus, para que realmente nossas palavras sejam doces, para que as nossas palavras sejam cheias de vida, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, nesse momento de adoração, como é maravilhoso expressar aquilo que está dentro do nosso coração, não apenas com palavras, mas com aquilo que nós temos vivido, né? Com a nossa vida com Deus. Antes de começar a nossa mensagem de hoje, eu queria te dar um aviso. No domingo que vem nós vamos ter a nossa ceia do Senhor. Nós temos o nosso momento de comunhão, partir o pão, relembrando aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Então, fique à vontade para vir no período da manhã, se possível. Se você puder vir no período da manhã, para nós termos um tempo, né, de comunhão mais proveitoso por conta do nosso espaço. Então, se você puder vir pela manhã, nós agradecemos. Se não, você não pode vir, você tem um compromisso, venha no período da noite. Só não deixe de participar conosco desse momento tão especial. Estamos ainda nos adaptando nesses novos formatos de ceia. Já fizemos diversas coisas, né? A gente já fez drive-thru, a gente já fez ceia online, ceia de tudo quanto é jeito, né? Porque as coisas têm transformado, que é o tema de hoje, que a gente vai falar um pouquinho. Transformação. As coisas têm mudado muito, né? Nos nossos dias a gente tem percebido que as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, né? Existe um pensador bem antigo, chama Heráclito de Éfeso. Ele diz o seguinte: o homem nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque quando ele entra de novo no rio, ele já não é o mesmo homem e as águas também já não são as mesmas. Ou seja, tudo muda, de forma natural e de forma não natural. Vamos falar de uma transformação natural? Quando a gente fala de transformação, alteração de forma, metamorfose, talvez a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a borboleta. Se você digitar lá no Google, lá, metamorfose, você vai no Imagens, pode ir lá, você vai rolar a primeira página, lá você vai ver o ciclo da borboleta. Porque quando a gente fala de metamorfose, vem à nossa mente aquilo que acontece com aquele inseto, né, com aquela lagartinha que passa por um processo natural, passa por uma incubação em um casulo e de repente se torna uma linda borboleta. E muitos usam essa figura de linguagem para poder falar um pouco de resiliência, um pouco de
força de vontade, de desejo de agir em conjunto com essas mudanças. Ou seja, conforme eu vou mudando, vou me adaptando, vou melhorando, né? A lagarta feia se torna uma bela borboleta. Mas essa é uma mudança natural, né? Isso é uma mudança que acontece, quer a borboleta queira ou não, ela vai passar por essa mudança. Agora existem as mudanças forçadas também. Nós não estamos passando por várias mudanças forçadas, não é mesmo? Estamos aqui de máscara, estamos aqui afastados. Existe uma estatística a respeito da mudança que vem acontecendo nos nossos dias, talvez a mais importante, que ela é tão importante para os aspectos positivos quanto negativos. Eu acredito que é mais positivo do que negativo, talvez precisaria de um pouco mais de planejamento, que é a transformação digital. Ou seja, nesses últimos meses nós temos percebido empresas, por exemplo, que nunca venderam, né, de forma digital, que não tinham e-commerce é a loja virtual, que tiveram que, de repente, abrir esse espaço. Ou seja, foi uma transformação forçada, uma transformação que teve que acontecer. Um dado de junho mostra que a cada 1 minuto abriu-se uma empresa virtual, uma loja virtual no Brasil. É muita coisa. São mais de 100 mil lojas que abriram em 2 meses de pandemia, porque eu estou dando uma informação de junho. Então, vamos atualizar agora, provavelmente já está aí 200 mil lojas, não sei. Talvez uma pesquisa boa seria, caso não tivesse a pandemia, caso não existisse o coronavírus, você estava planejando para fazer essa mudança em 2020? E eu creio que muitos não estavam planejados para isso. Tiveram que se reinventar. Ou seja, uma transformação forçada, uma transformação que obrigatoriamente as pessoas tiveram que passar. Porém, quando nós falamos de transformação na igreja, quando nós falamos a respeito do reino de Deus, nós sabemos que não é uma transformação natural que acontece dentro de nós, eu digo a transformação para as coisas de Deus, porque nós estamos em pecado. E também uma transformação forçada não seria amor por parte de Deus. Ele não é a intenção dele nos forçar a algo. Ele busca em nós uma transformação intencional. Uma transformação que parte do nosso coração. Uma transformação das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. E para a gente refletir rapidamente sobre isso hoje, nós vamos falar a respeito de Romanos 12. Nossa, eu esqueci meu passador de slide, amor. Deus te abençoe. Obrigado, meu amor. Você é maravilhosa. Obrigado. Estava num ponto estratégico aí. Então, pessoal, esqueci meu passador de slide, né? Preciso me atentar a isso agora. Mas voltando ao que a gente estava falando, a gente precisa, no âmbito, né, da fé, precisamos ter uma mudança intencional. E isso nós vamos compreender na carta de Paulo aos Romanos. Essa carta é impressionante. Era um código de ética da vida cristã. Ela diz respeito a como nós devemos ser como nova criatura. Existem alguns homens, né, da Bíblia, antigos, que eles aprenderam, né, várias coisas a respeito de Deus, lendo essa carta, e fizeram muitas coisas depois disso. Ou seja, foi um ponto de transformação para eles, o encontro deles com essa carta aos Romanos. Eu vou dar 2 exemplos para você ver quanto esse livro é profundo, ou seja, ele entra profundamente no nosso coração. Agostinho de Hipona, que foi um dos grandes teólogos, né, foi um dos grandes pensadores cristãos, tanto ele é tão reconhecido tanto no meio protestante quanto no meio católico. Ele teve um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro a partir da leitura de Romanos. Conta a história que ele estava debaixo de uma árvore, ele estava refletindo, e ele teve uma experiência sobrenatural, onde ele foi levado a ler a carta aos Romanos, se eu não me engano, capítulo 3 e 4, onde falava a respeito dos problemas da carne, e ele começou a avaliar, olha, realmente, eu busco a Deus. Ele já era, né, ele já estudava as Escrituras, ele já era aspirante a teólogo, e ele começou a compreender que ele não estava indo no caminho certo, que ele precisava de transformação. Isso após ter contato com essa carta aos Romanos. Outro teólogo muito importante, talvez o mais importante para a história da nossa religião, no caso, da nossa denominação, é Martinho Lutero. Martinho Lutero, após ler a carta aos Romanos, ele compreendeu que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não pelas obras. E quando ele leu isso, a mente dele se abriu para tudo que a religião estava fazendo naquele período. Indulgências,
forçando as pessoas a se dedicarem a ritos, a dogmas, coisas que não levavam a nada, e ele então começou a trabalhar nos seus escritos para então culminar na reforma protestante, e graças a isso, graças à graça de Deus sobre a vida dele, nós estamos aqui hoje e nós podemos ter acesso à palavra de Deus. Se não fosse Martinho Lutero ler essa carta aos Romanos, abrir a mente dele para as coisas de Deus, talvez não teríamos nem a Bíblia traduzida, porque ele foi um dos grandes expoentes da questão de traduzir a Bíblia, não apenas no latim, mas para todas as línguas, começando do alemão. Então, eu só dei esses exemplos, pessoal, para vocês verem como que a carta aos Romanos é importante para a transformação das nossas vidas. E agora nós vamos começar a estudar um pouco apenas o capítulo 12. Talvez, para você compreender melhor essa transformação, nós teríamos que estudar do 12 ao 15. Você pode ler na sua casa depois, mas nós vamos falar estritamente sobre o capítulo 12. 12, versículo 1, ele vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Tudo tem um ponto de partida na nossa vida de transformação. E para nós podermos ter essa vida transformada, nós precisamos compreender aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus requer de nós, aquilo que Ele fez por nós, para nos dar essa nova vida. Ou seja, o que diz lá em Romanos 12, 1? Por que nós nos oferecemos a Deus? O ponto de partida é nós nos apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável. Por que um sacrifício vivo? Porque no Antigo Testamento, as pessoas ofereciam sacrifícios mortos. E nós sabemos que a nova aliança que nós vivemos mostra a realidade das coisas que aconteciam no passado. Antes era um simbolismo, hoje nós nos oferecemos como um sacrifício vivo. Antes eram apresentados sacrifícios mortos, sacrifícios que eram rituais, eram coisas que faziam alusão hoje a Cristo, e hoje nós nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o nosso culto racional. Só que essa questão do culto racional é algo que às vezes a gente interpreta de uma forma errada, Às vezes os mais tradicionalistas, eles vão só pegar esse textinho e vão falar: olha, você tem que racionalizar o culto inteiro. Isso que é o culto racional. É você entrar no culto, você não pode ter uma experiência sobrenatural, você não pode se entregar no momento do louvor, você não pode agir pelas suas emoções. O culto racional é você apenas pensar naquilo que você está fazendo, você raciocinar o que está sendo dito na palavra, você compreender o que está sendo cantado. Isso é o culto racional. Eu já pensei assim antes quando eu não entendia direito da Bíblia, lia lá e falava culto racional. Eu acho que tem a ver com isso, Acho que tem a ver de você estar intencional, pensando nas coisas, passando pela razão, mas na verdade não. O culto racional é quando nós entendemos que por tudo que Deus fez por nós, pelas suas misericórdias, o mínimo que nós temos que fazer é nos oferecer como um sacrifício. Tudo que Deus fez por nós, aonde está escrito isso? Um pouquinho antes de Paulo falar em Romanos 12, 1. Em Romanos 11, 33 a 36, nós vemos uma canção de celebração a Deus. Lá no comecinho você vai ver que está escrito algumas versões doxologia. O que é doxologia? Doxo, glória, logia, palavra, ou seja, palavra de glória, canção de glória. O que diz lá? Com profundas riquezas, o conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem lhe deve algo, para que ele tenha que retribuir? E Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ou seja, Paulo disse isso, meus irmãos, se apresente como um sacrifício, porque a misericórdia de Deus sobre a sua vida foi muito grande. O que Ele fez por você, não existem palavras para expressar. Não tem como explicar o que Deus fez por você. A gente estava cantando agora há pouco, Amor inexplicável, algo inexplicável, algo gigante. O mínimo que você pode fazer é se oferecer. Então, antes de nós falarmos de transformação, nós precisamos falar de entrega. Entrega total não é o final de uma mensagem, hoje. Entrega total é o começo de tudo. Nós precisamos nos entregar. Por quê? Porque, meus irmãos, vamos contabilizar as coisas.
talvez seja a forma mais fácil da gente racionalizar, porque a gente está falando de culto racional. Então, como a gente vai racionalizar as misericórdias de Deus? Primeiro, vamos fazer de conta que isso aqui é saldo positivo, né, de Deus. O que Ele faz? Salva o injusto e permanece justo. Traz graça no lugar da lei. Morreu para trazer a vida eterna. Trouxe mais glória através de Cristo do que Adão havia perdido. Ok, Deus fez tudo isso. E nós? O que nós fazemos? Somos totalmente voltados ao pecado. Não obedecemos à lei. Amamos a vida terrena e damos glória a nós mesmos. Percebe esse contrabalanço? Como que nós temos total débito, né? Essa conta não fecha, meus irmãos. Por isso, pelas misericórdias de Deus, precisamos nos apresentar como um sacrifício vivo, puro e agradável. É o mínimo que nós podemos fazer por Deus. É o mínimo que nós podemos fazer por sermos alcançados por tão grande amor. Um amor que nos constrange. Um amor que nos convida a participar da glória de um Deus tão grande. Então, o que é esse culto racional, meus irmãos? Nós refletimos, raciocinamos a respeito de tudo isso e nós compreendemos que precisamos ter entrega total. Aí você vai dizer, nossa, mas eu me converti e eu não fiz essa conta. Eu não lembro de ter associado tudo isso, de ter interpretado tudo isso. Eu lembro que eu vim na igreja e eu ouvi uma palavra a respeito de Jesus e meus olhos encheram de lágrimas e eu me derramei e me entreguei para Jesus. Meu irmão, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, Ele te fez compreender essas coisas. Ele te fez compreender. Porém, quando mais nós estudamos a palavra de Deus e mais nós buscamos a Ele, mais intencionais são as nossas atitudes e mais nós encontramos a verdade nos gerando transformação em nosso ser. Essa entrega total é primordial para nós caminharmos essa trilha de transformação, porque esse é o primeiro passo, salvação e regeneração. Isso acontece automático. Isso acontece automático em nossas vidas. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos salvos e regenerados. O que é regenerados? A justiça de Cristo vem sobre nós. E nós somos considerados como justos. A oração do pastor Denis no começo do culto, o tanto que ele falou a respeito disso, de que Ele nos ama independente de quem nós somos. Ele nos ama independente do que nós fazemos. Essa é a salvação e a regeneração. Porém, nós precisamos continuar esse caminho para transformação e santificação. E qual é o fluxo para começar isso? Entrega total. Porém, para nós continuarmos a vida com Deus nessa terra, nós precisamos entender que temos a salvação e a regeneração, a transformação e a santificação. Começou o nosso processo. Eu coloquei até uma imagem da Bíblia, que é o melhor caminho da transformação e da santificação em nossas vidas, e a oração. Depois, revelação e glorificação. Aí, irmãos, aí, como os jovens falam, né? Aí a gente zerou o jogo. Aí chegamos à plenitude, chegamos ao melhor momento das nossas vidas, quando tudo que é transitório passou e nós estaremos com Jesus. Amém? Amém? Isso empolga o seu coração? Amém? Empolga o meu, porque vai ser maravilhoso. Tantas coisas que nós temos sofrido nesses dias, né, meus irmãos? Falar da glória de Deus é muito bom, nos dá esperança. É melhor falar da glória de Deus do que como nós vamos resolver os problemas, na verdade, porque não está nas nossas mãos. Agora a glória de Deus, nós temos esperança, né? Mas aí eu vou falar isso mais para o final da mensagem, já estou antecipando. Esse caminho para a revelação e para a glorificação é um caminho de transformação. Um dia seremos igreja glorificada. Um dia nós estaremos lá, meus irmãos, perfeitos. Quando nós estivermos lá, vocês não vão precisar de que ninguém suba aqui para ensinar nada para vocês. Nós estaremos com Jesus. Nós estaremos vendo a plenitude. Nós estaremos sentindo as coisas de Deus. Nós estaremos vendo como somos vistos. Que diz a palavra que vemos hoje como num espelho embaçado. Mas veremos como nós somos de verdade. Só que o caminho para isso é Romanos 12, 2, que é o que nós vamos ler e vamos aplicar algumas lições para as nossas vidas nessa noite. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar, meus irmãos, é ação, é algo que nós fazemos. Deus nos dá graça, mas quem faz somos nós.
É só a gente olhar o texto, olha lá em vermelho. Não se amoldem, não, mas transformem-se. Ou seja, é um imperativo. Olha, vocês não se amoldem, mas transformem-se. Busquem a transformação, abracem as mudanças. Abracem aquilo que o Espírito quer fazer em vocês. Abracem um novo estilo de vida. Por quê, meus irmãos? O que é amoldar? Nós temos uma forma, né? Nós temos uma forma e o mundo simplesmente, constantemente está nos amassando nessa forma. Nós estamos aqui na igreja, parece que a gente está livre disso, né? Parece que aqui a gente está na forma de Deus e a gente está ouvindo, né, a palavra, a gente está louvando e a gente está se amoldando ao caráter de Deus. A gente sai lá fora, o mundo já começa a amassar na forma do mundo. E qual é a forma do mundo? 1 João 2,16. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Essa é a forma do mundo. Constantemente nos amassando, constantemente nos moldando a cara do mundo. Se você tem visto as nossas aulas de quinta-feira da contracultura cristã, você tem visto que nós estamos falando muito a respeito disso. De como ir na contramão do mundo, de como transformar as nossas mentes, de como sermos diferentes, porém não sermos alienados do mundo. E é isso que o Romanos 12:2 diz, que nós precisamos renovar a nossa forma de pensar. Nós precisamos transformar a nossa maneira de ver as coisas. Para quê? Para experimentar a boa, agradável, me ajuda aí, gente, é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que bom que vocês me ajudaram. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós queremos experimentar. E para a gente simplificar isso, vamos de trás para frente. Qual é o nosso alvo? Né? Experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Como nós fazemos isso? Através da renovação da nossa mente. E o que nós temos que evitar e temos que fugir? O que nós temos que fazer? Nós temos que sair desse padrão do mundo, nós temos que abandonar os padrões do mundo. Nós precisamos deixar de vez esse ciclo vicioso, onde o mundo traz todo esse peso, traz todas essas implicações negativas em nossa vida. Nós precisamos transformar a nossa mente. E vamos falar um pouco agora de uns aspectos práticos para nós transformarmos a nossa mente. Nós podemos avaliar isso em 3 âmbitos, em Romanos 12:2. Romanos 12. Primeiramente, a respeito de como eu me enxergo. Primeiramente, nós precisamos avaliar os nossos pensamentos, como a nossa mente trabalha quando nós nos enxergamos, quando nós vemos a nós mesmos. Em segundo lugar, nós precisamos compreender qual é o pensamento do mundo e o pensamento de Deus a respeito de como nós vivemos em relacionamentos, como nós vivemos em conjunto, em comunidade. E por último, nós precisamos compreender como a nossa mente funciona quando analisamos o todo, o mundo, as coisas que acontecem, os fatos, os acontecimentos, a nossa cosmovisão, talvez esse é o termo correto, como que nós enxergamos a realidade das coisas. E primeiramente, vamos falar um pouquinho a respeito do que o mundo diz a respeito de nós mesmos. O que o mundo diz a respeito da personalidade? Nós temos vivido um culto à personalidade, não é verdade? Nós temos vivido em uma era, em um tempo, onde as pessoas estão se elevando cada vez mais. Falei hoje de manhã e repito, as coisas mudaram muito com relação, inclusive, às profissões, não é verdade? De destaque. Hoje, se você perguntar para uma criança o que ela quer ser quando ela crescer, vocês que têm filhos pequenos, vocês sabem do que eu estou falando. Conversei com alguns pais nos últimos dias aí, e alguns falaram para mim que seus filhos querem ser youtubers. Seus filhos ou querem ser ou jogador de futebol ou youtuber, né? Por quê? Porque essa é a profissão que exalta a personalidade hoje, né? Vamos pegar uma faixa de idade para comparar, né, com os tempos mais antigos, talvez dos anos 70 e até o começo dos anos 90. Eu acredito que uma das profissões que as crianças mais queriam ser eram professoras para as meninas e policiais para os meninos. Eu sei disso que eu já vi alguns materiais meus lá do prézinho e tinha um negócio lá de profissão, e eu coloquei policial. Aí eu já penso, meu Deus, né? Nada a ver, não rolou, não tem nada a ver comigo, mas eu coloquei, não sei porquê.
Aí eu comecei a associar isso. Eu falei, nossa, antes, né, tinha mais essa visão, né? A criança olhava o policial e falava, nossa, eu quero ser igual a esse cara. O cara protege as pessoas, o cara, né? O cara... Lógico que a criança também tem aquelas outras fantasias, né? Às vezes ela assiste um filme e vê lá o policial dando tiro e tal, ela acha que é aquilo, né? Não é verdade? Depois a gente pergunta para o Tagliari, ele vai te falar que não tem nada a ver com aquilo. Mas as crianças às vezes têm esse imaginário, né? Mas eles davam crédito a esse tipo de profissão. Uma pessoa que zelava pela segurança, fardado, não é verdade? Hoje o uniforme não está mais na moda, né? Hoje é dia todo mundo despojado, cada um do seu jeito, ou seja, oculta a personalidade. Mas antes o fardamento era algo imponente, né? Você tinha uma responsabilidade a zelar. As meninas queriam ser professoras, ensinar, cuidar, não é verdade? E essas duas profissões talvez não são hoje as que precisam mais correr atrás dos seus direitos. É greve, sabe, e conversando com os políticos, pedindo melhorias salariais. E são profissões que são a base da nossa sociedade. Algumas das profissões que são base da nossa sociedade, né, que zelam pelo bom funcionamento da nossa sociedade. Por que hoje o youtuber vale mais? Por que hoje as crianças olham mais para o youtuber? Porque o mundo tem falado algumas coisas para elas, não é verdade? E nós não podemos tirá-las do mundo, nós não podemos aliená-las do mundo, nós podemos ensinar, explicar as coisas como funcionam, mas elas vão ser impactadas por esse tipo de cultura. Porque o mundo diz, seja o melhor. Você pode conquistar, seja a melhor versão de si. Meus irmãos, contai nos últimos 5 anos o quanto eu ouvi essa questão de seja a melhor versão de si, seja o melhor. E eu não estou menosprezando as ciências comportamentais, o coach, né? Até porque eu gosto dessa área, acho legal. É importante tudo isso. Só que hoje as coisas têm se extrapolado muito. É um culto à realização, é o culto a você aparecer, você acontecer. E não precisa ser de verdade, você pode fingir. Fingir é normal. Você fingir ser alguém é normal. Quando alguém fala, minha profissão agora vai ser youtuber, vai ser influenciador digital, a pessoa começa a criar um produto. Olha como que é confuso. Agora eu vou para a internet, então eu tenho que começar a criar um produto, eu não posso ser o mesmo mais. Eu tenho que ser diferente. Se eu for eu mesmo, talvez eu não seja tão comercializável. Nós nos tornamos produtos de prateleira, meus irmãos. O mundo está nos amoldando nisso. Você é comercial. Você é um produto, você precisa aparecer, você precisa ser, você precisa acontecer. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não reforça isso em nossas vidas, meus irmãos. A Bíblia quer que nós sejamos melhores a cada dia, quer que nós transformemos a nossa vida. Deus quer isso? Quer, mas não dessa maneira. Porque nós precisamos cuidar do nosso coração. A palavra de Deus diz, acima de tudo que você cuide do seu coração. E como nós cuidamos do nosso coração? Romanos 12 diz, primeiramente, pense discretamente sobre si. Você acha que algum youtuber, vamos refletir, vocês acham que algum youtuber que quer alcançar 1 milhão de seguidores, dependendo do conteúdo, tá, gente? Vamos separar as coisas, dependendo do conteúdo, né? Ele não quer pregar o evangelho através do YouTube, ele não quer fazer nada no reino, ele quer ganhar dinheiro. Vamos falar assim, alguém que quer ganhar dinheiro na internet. Vocês acham que é uma pessoa que pensa discretamente sobre si? Não tem como ela pensar discretamente sobre ela, porque ela precisa enaltecer suas forças, enaltecer suas qualidades, precisa se colocar no mais alto pedestal para ser visto, e não pode falar de defeito, né? Não pode ser quem ela realmente é. E a Bíblia nos encoraja a pensar discretamente sobre nós mesmos, a balancear as nossas atitudes. Esse é um exercício muito difícil, meus irmãos. Principalmente quando as coisas estão dando certo. Porque quando as coisas estão dando certo, a gente acredita que é tudo nós, né? Que somos nós que fazemos. Diz lá em Provérbios, eu não vou lembrar aonde, mas diz lá, eu acho que é Provérbios, depois o pastor puxa minha orelha se eu falar errado. Depois a gente corrige na internet, não sei, a gente faz alguma coisa. Eu acho que é em Provérbios, que diz assim, que a pessoa que escreve diz assim, olha, não me dê nem muito, nem pouco. É Provérbios, pastor? Obrigado. Não me dê nem do muito, nem do pouco. Me dê da minha porção de costume. Porque se eu tiver muito, eu vou achar que fui eu. Estou parafraseando, tá, gente? Não está escrito assim. Se eu tiver muito, eu vou achar que fui eu. E se eu tiver pouco, eu posso vir a roubar, a fazer errado as coisas,
para poder suprir minhas necessidades. Dê-me a porção diária de costume, né? Uma coisa discreta, uma coisa comedida, certo, pessoal? Vamos ser sinceros, quem aqui está contente com os seus rendimentos? Quem aqui está contente com a vida que leva? Quem aqui está contente com aquilo que tem hoje? Eu acho que muitos poucos assim estão contentes, estão assim alegres. Sempre a gente pensa no algo a mais, no que nós podemos ser, fazer e acontecer. E muito disso diz respeito às conquistas, porque hoje nós favorecemos as conquistas individuais, mas e as conquistas coletivas? Nesse contexto de Romanos, Paulo está dizendo a respeito dos dons espirituais. Ele está dizendo a respeito do corpo. Ele está dizendo, olha, quando uma parte do corpo vai bem, todos os outros vão bem. Quando uma parte vai mal, todos os outros também são prejudicados. Ele está dizendo, na verdade, sobre a distribuição dos ministérios. Quando ele fala, cada um pense de maneira moderada, discreta sobre si, é para que todos tenham alegria com as conquistas coletivas que são alcançadas com cada um exercendo a sua função. O que ele vai dizer lá? Quem serve, sirva com alegria. Quem ensina, ensine com dedicação. Quem lidera, lidere com cuidado. Quem faz, serve os outros, trabalha com hospitalidade, que faça com zelo, com amor. Ele está dizendo para cada um pegar o seu próprio padrão de qualidade e fazer o seu trabalho para que todos sejam beneficiados. Mas o que o mundo nos diz, meus irmãos? O mundo diz que você precisa servir agora para que depois você alcance um cargo melhor. Não é assim, não, sirva para você fazer a sua função bem feita, para que tenha um ganho coletivo. Não, sirva agora, mas sempre com a cabeça, talvez, em ser líder. Já pensou se isso estivesse escrito na Bíblia, nessa parte? Você que sirva com zelo, mas se você tiver expectativa de crescimento. Se tiver expectativa de um cargo aí para você, se tiver expectativa de se alcançar aí liderança, algo mais alto. É assim que o mundo funciona, meus irmãos. E na igreja, às vezes, é assim também. Às vezes, nós trazemos essa mentalidade corporativa para a igreja, para o ministério, para as nossas vidas. E nós nem mais sabemos quem nós somos, de tanto que nós estamos procurando ser outra pessoa, e não reconhecendo que a realização é baseada na graça. É o terceiro tópico. O que Paulo vai dizer lá? Tudo que vocês fazem é graça, é concedido por Deus. A palavra diz que o Espírito Santo escolhe os dons, Ele distribui os dons. A Bíblia diz também, buscai os melhores dons, é verdade. Você não precisa ficar acomodado, não se desenvolver, não buscar ter dons, mas quem vai distribuir a função de cada um é o Espírito Santo. Ele vai dar dons de ensino, vai dar dons de exortação, e a igreja vai conseguir funcionar como um mecanismo, como um organismo. O que nós não podemos fazer é deixar que a mente do mundo corrompa a nossa mente, e nós tornarmos a igreja num mar de competitividade, num mar de um querendo destruir o outro, num mar onde um quer ser mais bonito, um quer ser melhor, um quer cantar melhor, um quer falar melhor. Não, meus irmãos, isso é muito tempo perdido. Isso é muito tempo perdido. São discussões inválidas, e nós vemos isso em Romanos 12. O que mais que o mundo fala? O mundo fala a respeito dos relacionamentos assim. Se parecer amor, está valendo. O que importa é a aparência. O meu casamento pode estar a ponto de ser destruído. Está uma bagunça em casa, tá? Estou brigando com meu marido todo dia, estou brigando com a minha esposa a todo momento, meus filhos são mal criados, as coisas estão de mal a pior, mas se parecer que a gente está bem, está excelente, porque ninguém vai me importunar, ninguém vai reclamar, ninguém vai querer me visitar, né? O pastor não vai ficar indo na minha casa, o pastor não vai ficar me perguntando, né? Porque as pessoas têm esse medo, né? De prestar conta. Então, se parecer que está tudo legal, bacana, toca o barco. Ou outra, foi bom enquanto durou, né? 15 anos, casa, filhos, uma vida juntos, sonhos, idealizações, lágrimas que rolaram, risadas que foram dadas. E, foi bom enquanto durou. Né? Relacionamentos são descartáveis no mundo. Se errou uma vez comigo, não tem perdão. Não tem perdão. Já ouvi tanta gente falar isso, meus irmãos. Vocês devem ter ouvido bastante também, né? Pessoas que falam, olha, errou comigo uma vez, nunca mais.
Não tem segunda chance. Aí ele vai lá e esquece que na cruz do Calvário é a quantidade de pecados que foi levado dele. Ele olha lá para Jesus e ele não consegue ver a quantidade de pecados que foi levado na cruz do Calvário, porque não tem perdão. É isso que o mundo diz a respeito de tudo isso. Só que nós precisamos compreender que não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia prega o amor incondicional. A nossa mente tem que ser moldada ao amor verdadeiro, o amor de Cristo. O que vai dizer? Nós temos que ter um amor não fingido e cordial. Nós precisamos trabalhar sempre com a verdade. Nós precisamos trabalhar sempre com a sinceridade. Não é verdade? Não é melhor um amor que machuca e é real do que um amor fingido que te acolhe? Não é melhor? Vamos ser sinceros. Não é melhor alguém que fala a verdade para nós às vezes, que às vezes nos confronta? Vai muito de personalidade, né? Cada um tem um jeito. Eu tenho muita dificuldade às vezes de confronto, mas tem pessoas que vão bem. Mas não é muito melhor quando alguém chega para nós e diz a verdade em amor? Cordial, manso, humilde. Na verdade, o nosso problema maior, meus irmãos, eu acredito que é o nosso pavio curto. Eu acho que esse é o nosso pior problema com relação a ser cordial no amor. A gente não consegue falar manso com as pessoas. A gente não consegue sentar, conversar, expor, sem exaltar os nossos ânimos. Talvez seja um pouco cultural, né? A gente é brasileiro, a gente tem um sanguinho latino aí, né? A gente tem todos esses aspectos, às vezes vem de família, às vezes seu pai era muito estourado, às vezes sua mãe era muito estourada, e as coisas vão se acumulando, mas na verdade o que nos falta é mansidão, não é verdade? O que nos falta é paciência. Outra coisa, nós temos que preferir dar honra aos outros. Um exemplo legal é a final da Champions League. Quem que assistiu aqui a final da Champions League, só para eu saber? Pouca gente, então eu vou explicar o que é Champions League. Champions League é um campeonato de futebol europeu, onde são os melhores times do mundo jogam, e foi recentemente agora a final. E essa questão de dar honra aos outros, a gente vê como que o mundo funciona assistindo um jogo desse porte, porque vale muito, né, aquele prêmio, vale muito aquela medalha, é um título muito cobiçado. E o PSG perdeu, né, na final, o time do Neymar, né, nosso produto interno bruto aí, o time do Neymar, perdeu para o Bayern de Munique, né? E na hora da entrega das medalhas, você percebia, assim, que aqueles que ficaram em segundo lugar, eles estavam tão chateados, que na verdade eles eram consolados pelos campeões. Eles não davam muito parabéns, sabe? Ele não ia lá e cumprimentava a pessoa e falava, parabéns, vocês foram campeões. Não, eles estavam chorando, estavam amargurados. Uma cena que eu nunca vou esquecer. Eles receberam a medalha de prata, em segundo lugar. Todos os jogadores, todos que eu vi, tiraram a medalha do pescoço e foram com ela na mão e não deixaram a medalha no peito. Porque eles entenderam que aquilo era uma desonra para eles. O segundo lugar é o primeiro dos últimos. O segundo lugar é o melhor perdedor. E será que nós não agimos assim também, meus irmãos? O quanto nós temos dado honra aos outros, o quanto nós nos alegramos com a alegria das pessoas, o quanto nós nos alegramos com as conquistas das outras pessoas, mesmo quando nós ficamos em segundo lugar, a gente só busca ser o primeiro. A gente quer ser o primeiro em tudo. O primeiro a entrar, o primeiro a sair, o primeiro a jogar as cartas na mesa, o último a fechar a rodada. Nós queremos sempre a honra para nós, e nós não damos honra aos outros. E o mundo funciona assim. O mundo é quem chegar primeiro leva, não é verdade? Quem sair por último fecha a porta, mas quem chegar primeiro leva. E o mundo funciona assim. E nós precisamos transformar a nossa mente. Outra coisa que o mundo faz é a vingança, né? E a Bíblia diz para nós, não se vingue e não odeia, tenha paz com todos, deixe o orgulho e vença o mal. Nós precisamos sempre agir com paz em nosso coração, com serenidade, vencendo o mal com o bem, deixando o orgulho de lado. O orgulho é uma coisa mais forte, eu acho que no gênero masculino. Como eu sou desse gênero, eu entendo muito bem. A gente é bem orgulhoso. A gente tem um pouco de dificuldade em dizer que a gente está errado. Não é verdade? Você que é homem aí, manda na sua casa, né? Entre aspas, manda na sua casa. Você tem um pouco de orgulho, na verdade, porque você tem que dar a última palavra. Você tem que comandar o lar. Você não pode demonstrar fraqueza. Meus irmãos, isso é muito cansativo. É muito cansativo agir de forma orgulhosa.
Porque a gente é tão vulnerável e a gente age como se a gente não fosse. A gente é muito vulnerável. A gente pode assumir, né, aquela robustez, a gente pode assumir, né, não importa, aquele olhar orgulhoso, arrogante, mas por dentro a gente está derretido. A questão é que nós temos que viver de aparência, né? O mundo nos obriga, né? A forma do mundo nos obriga a viver de aparência. Enquanto nós poderíamos ser mais espontâneos. Nós poderíamos dizer eu te amo quando a gente quer falar. A gente poderia dizer me desculpe quando a gente quer falar, quando é necessário falar. A gente poderia ser mais vulnerável. Os relacionamentos pedem isso, meus irmãos. Os relacionamentos clamam por vulnerabilidade. Todos os relacionamentos. Conjugais, entre amigos, entre sócios, entre parceiros. Apenas com vulnerabilidade a gente se entende. Porque a gente consegue entender realmente o que o outro é. O que a outra pessoa está sentindo. Senão a gente só vai conversando com máscara, né? A gente conversa de uma máscara para outra. De um personagem para outro. E até quando você vai ficar assim? Quando você vai começar a conhecer a tua esposa de verdade? Quando você vai conhecer o seu marido de verdade? Quando você vai conhecer o seu namorado de verdade? Quando você vai fazer isso? Quando você vai tirar a sua máscara? Eu estou dizendo isso para mim primeiro. Quando nós vamos ser vulneráveis a ponto de as pessoas poderem nos amar e nós amarmos de verdade? E já, por fim, o que o mundo diz... Acho que eu mudei aqui o negocinho. O que o mundo diz a respeito das coisas que vem acontecendo, por exemplo? Desse período de pandemia, esse período que deixou a gente desconfortável, deixou a gente desnorteado, deixou a gente sem entender nada do que está acontecendo, né? Falar, alegria é exceção, não é regra. Olha que coisa. Olha, dá para... Na verdade, quando a gente para pensar rápido, às vezes, dependendo do estado de espírito que nós estamos, a gente conta poucos momentos alegres e muitos momentos tristes na nossa vida. A gente dá valor àquilo que é triste. O mundo dá valor a isso. Diz apenas que agora é de mal para pior, não tem o que fazer, é só esperar o barco afundar. O mundo é fatalista. Eles não têm esperança. Eles não têm essa positividade, esse senso de que nós podemos fazer melhor. Nós podemos ir além. E meus irmãos, às vezes eu vejo empresas grandes, que eu sigo às vezes alguns materiais, que estão fazendo mais que a igreja nesse sentido. Que estão compartilhando positividade, compartilhando esperança, que estão mostrando bons números, que estão trabalhando com sustentabilidade. Enquanto o mundo está nessa contramão, está nessa mão de destruição, a igreja precisa andar na contramão. Primeiro de tudo, o que Romanos nos diz para ter? Alegria na esperança. Irmão, alegria na esperança é diferente de alegria na situação. Você não vai fazer assim, vamos pegar um exemplo. O teu casamento está com problemas, o teu casamento está... E você está assim, nossa, bacana, meu casamento está com bastante problema, né? Nossa, como eu estou alegre. Minha empresa está afundada em dívidas. Nossa, estou alegre. Minha empresa está afundada em dívidas. Nossa, meu sonho era que isso acontecesse. Não é isso, alegria na esperança. A alegria na esperança as coisas estão indo realmente mal. As coisas estão acontecendo de uma forma que eu não queria, que nós não queríamos. Nós temos problemas, dilemas para resolver. Porém, nós temos uma alegria na esperança de que um dia tudo isso vai passar. Nós temos já a alegria antecipada na esperança de que nós temos uma vida plena, alegre, onde será enxugado do olho toda lágrima. Esperança de que dias melhores virão. Independente se vai ser nesse tempo transitório, né? Nós podemos ter muitos dias felizes ainda, eu creio que nós teremos, amém? Nós teremos muitos dias felizes, porque a gente não é hipócrita também de vir dizer aqui que isso aqui não importa, né? Importa bastante. Precisamos ter muitos dias felizes ainda. Mas a alegria verdadeira é na esperança da revelação dos filhos de Deus. Onde nós estaremos todos juntos aqui sem máscara, com o corpo glorificado, louvando a Deus. Aí a gente vai fazer aquela doxologia que eu falei, a gente vai fazer a eternidade inteira, dando glória a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é.
Nós temos que ter paciência na tribulação, meus irmãos. Temos que ter paciência. Para mim é muito difícil ter paciência. Quando a gente vê uma coisa, a gente quer estressar aquela coisa ao máximo até sair aquele resultado que você espera. Pessoas inquietas são assim, pessoas ansiosas, pessoas que querem que as coisas aconteçam, a gente não tem paciência. A gente vê o negócio e fala, meu Deus do céu, vamos resolver agora. Tem que resolver agora, tem que mudar. Mas como essa pandemia tem sido um exercício de paciência, não é verdade? Paciência na tribulação. Esperar as coisas acontecerem, descansar em Deus. E para ter essa paciência, apenas com perseverança na oração. Eu falei isso de manhã e gostaria de repetir, que eu faço meia culpa, eu faço avaliação do meu ser primeiro. Minha vida de oração na pandemia não melhorou, meus irmãos. Não melhorou. Minhas preocupações aumentaram. A velocidade do meu pensamento aumentou. As minhas ideias para resolver os planos, para ver o que eu vou fazer, para ver o que a gente vai fazer na igreja, na família, em outras coisas, isso aumentou exaustivamente, porém minha vida de oração não melhorou. E hoje, olhando para trás, nesses últimos meses, eu penso, que oportunidade que eu perdi. Que oportunidade que eu perdi. Porque eu faria muito mais a diferença orando. Como é difícil, né, irmãos, olhar para trás e ver que você poderia ter feito diferente, não é verdade? Eu poderia estar orando, poderia estar buscando mais, poderia ter mais intimidade com Deus, sabendo que as nossas orações são respondidas, sabendo que enquanto nós oramos, nós batalhamos, nós estamos lá espiritualmente ativos, e Deus está fazendo. Isso tranquiliza o coração, traz esperança. Mas a ansiedade de ver as coisas acontecerem nos traz essa dificuldade de perseverar em oração. Mas nós precisamos voltar a isso, meus irmãos. Nós precisamos retomar isso, nós precisamos ter a mente transformada. Precisamos de alegria, paciência e perseverança na oração. E como nós fazemos isso? Apenas através do discipulado. Como você transforma a sua mente? Através do discipulado. Não estou dizendo o discipulado formal, também, né? 1 a 1, você com outra pessoa, ajudando ela, mas sermos discipulados por Cristo. O que João 15,14 diz? Vocês serão chamados amigos se fazerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi, eu os tornei conhecido. Meus irmãos, precisamos ser amigos de Deus. E para nós sermos amigos de Deus, a primeira coisa é isso: fazer o que Ele manda. Fazer o que Ele nos manda, para sermos conhecidos como amigos. E a palavra está sendo apresentada. Nós não temos desculpa, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o que é certo. O Espírito Santo habita em nós. Se você não tem certeza da sua salvação, se você não tem certeza que Cristo mudou a sua vida, nós estamos com a classe de novos membros. Eu nem sei se dá para entrar agora mais, mas você pode se programar para uma próxima, para você compreender melhor as coisas, para você se batizar. Então, pessoal, nós não temos desculpa para não ser discipulados por Jesus e termos a nossa mente transformada sendo amigos de Deus. E algumas dicas práticas para a gente sair daqui e colocar algo em prática. O tema da mensagem é transformação. Ação que transforma. Quais são essas ações? Exerça seu ministério com alegria. Troca ali ministério também por trabalho, né? Exerça suas atividades com alegria. Seja rápido no cuidado e sempre disposto a ajudar. Esteja sempre solícito a ajudar alguém. Meus irmãos, isso é um exercício que nós precisamos fazer. Eu preciso de mais desse exercício. Porque na correria do dia a dia, a gente perde muita oportunidade. Muita oportunidade. Muita oportunidade. De pessoas que precisam da nossa ajuda, pessoas que querem a nossa ajuda. Só que a gente fica naquilo, né? Eu sou um pouco assim, então eu vou falar de mim que é mais fácil. A gente fica falando, mas eu acho que eu vou incomodar a pessoa, eu acho que a pessoa não quer tanto assim, eu acho que, né, eu não tenho tanta intimidade, acho que a pessoa vai ter mais intimidade com outra pessoa para resolver isso, para falar isso. Mas, meu irmão, se a oportunidade caiu no seu colo, abraça, cuida, esteja disposto a ajudar, seja receptivo, trate a todos da mesma forma. O mundo trata as pessoas de forma totalmente diferente. O mundo trata o magnata de um jeito e trata o mendigo de outra. É óbvio, meus irmãos. Sempre foi assim no mundo. Entre nós não deve ser assim.
Nós precisamos tratar as pessoas da mesma forma, todos têm o seu valor. Saia daqui com isso na mente. Busque sempre abençoar, tenha empatia, e se tiver que constranger alguém, seja surpreendendo com um gesto de amor. Lá no finalzinho de Romanos 12, vai dizer assim: se o seu inimigo tiver sede, dê a ele de beber. Se o seu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Se a pessoa que é seu desafeto tiver alguma coisa contra você e ele precisar de sua ajuda, ajude, porque você amontoará brasas sobre a cabeça dele. O que quer dizer isso? Não é que você vai tacar fogo na cabeça dele. Ele vai ficar pensando, ele vai falar: por que ele está me ajudando? Ele vai ficar constrangido, ele vai ficar pensando assim: nossa, mas prejudiquei tanto essa pessoa, fui tão má com ela, fui desleal, né? E agora essa pessoa está me ajudando. Quando você faz isso, você é um pequeno Cristo, meus irmãos. Nossa, como isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso demais. Nós somos discípulos de verdade quando nós fazemos isso, porque foi o que Jesus fez. Cuspiram, esbofetearam, desprezaram, consideraram ele como uma pessoa de nenhum valor, e o que ele fez deu simplesmente a vida. Quem tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos? Jesus. E às vezes nós não temos a capacidade de ajudar as pessoas que uma vez já foram nossos desafetos, porque nós fomos machucados, porque ficou algo lá dentro, porque nós temos rancor, porque temos um histórico. Meu irmão, nós não temos condição de assumir isso e dizer que isso é válido em nossas vidas, porque Jesus, ele jogou os seus pecados, os meus pecados no mar de esquecimento. E a nossa conta era alta, você viu lá na continha que a gente fez, a nossa conta é muito alta, e ela foi jogada no mar de esquecimento. Por que você não esquece esse rancor? Por que você não esquece isso que você tem contra essa pessoa que está aí na sua mente? Eu sinto direcionamento que tem pessoas que estão guardando rancor há muito tempo aqui, guardando assim mágoas e não conseguem esquecer. Meu irmão, isso está te prendendo, isso está consumindo o seu interior. Isso está consumindo o seu ser. Se você quer mais de Deus, se você quer uma vida com Deus de verdade, você precisa abandonar isso. Você precisa jogar fora esse rancor, precisa jogar fora essa mágoa, precisa tirar essas trevas que estão dentro de você. Porque isso são trevas, meus irmãos. São trevas. Se todos aqui tivessem uma visão espiritual aberta, eu também não tenho nada disso, mas se a gente pudesse ver como que funciona isso, a gente ia ver as trevas assim no nosso ser, aquelas coisas ruins, né, sugando a nossa vitalidade. Então, meu irmão, vamos colocar em prática. Vamos sair daqui com um olhar diferente a respeito do mundo. Hashtag transformar é ação. Não estou dizendo para você sair já postando no Insta, postando no Face, o Ministério de Louvor pode subir já, né, fazendo uma campanha. Mas se você for postar alguma coisa no seu Face, no seu Insta, uma mensagem, coloca lá: transformar é ação. Que essa mensagem fique no seu coração, que você saia daqui sabendo que você é chamado para ser luz em meio às trevas, que você é chamado para ser sal do mundo, para salgar, que você é chamado para fazer a diferença onde você estiver. Meu irmão, ser de Jesus é garantia de popularidade? Não é. Ser de Jesus é garantia de ser rico? Não é. Andar com Jesus é garantia de uma vida saudável por toda uma vida? Você nunca vai ter doenças, você nunca vai ter problemas? Não. Ser de Jesus é viver na contramão. Ser de Jesus é viver de uma forma diferente. Ser de Jesus é pensar de forma contrária ao pensamento do mundo. E como é difícil. Porque andar pensando igual ao mundo é muito fácil. Nós seremos amados, nós seremos aceitos, nós seremos aplaudidos. Mas é o que Jesus falou a respeito dos fariseus. Vocês procuram o aplauso dos homens. Vocês procuram glória dos homens. Vocês procuram ser vistos pelas pessoas. Vocês procuram benefícios. Vocês procuram extorquir. Meus irmãos, nós não podemos ser fariseus. A mente farisaica é a mente desse mundo. Nós precisamos transformar a nossa mente e sermos como Jesus. Sermos como Cristo.
fazer a diferença na sociedade. E nós seremos sim, muitas das vezes, prejudicados, seremos muitas das vezes alvo de chacota. Ou, nossa, você tinha tanto potencial, por que você virou crente? Nossa, você estava indo tão bem até você entrar na igreja. Nossa, você poderia estar muito mais longe agora, se você não tivesse com esse negócio de Jesus, com esse negócio de religião. Mas é para isso que nós somos chamados, meus irmãos, para pregar o evangelho para toda criatura, através de palavras, de ações e de vida. E o nosso Pai, Ele está aqui para nos ensinar. O nosso Pai, Jesus Cristo, Ele está aqui para nos instruir. Ele está aqui para nos auxiliar, para nos pegar no colo, para nos conduzir, para nos ensinar. Você não está sozinho. O Espírito Santo, Ele falará ao seu coração, e só através dele nós podemos ir além, nas atitudes que transformam. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar essa última canção. Essa canção no começo diz que muitos procuram respostas, em vários lugares. As pessoas batem em diversas portas procurando alguma coisa, procurando destino, procurando razão. Porém, apenas em Jesus nós temos razão, apenas em Jesus nós temos vida. Que nós possamos adentrar essa porta exclusiva e mudar o mundo através das nossas atitudes. Eu vi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. És o bom, bom Pai, é quem tu és. É quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas, só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és o bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és. É quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És o bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou. Eu sou, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo. És perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar, mas tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas.
eu sou. És perfeito, vamos declarar. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. Para nós, és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz para nós. Diferente de Deus, nós não conseguiremos ser perfeitos em tudo que nós fazemos. Nós não vamos conseguir, não agora. Mas um dia nós alcançaremos a perfeição, a imagem de Cristo. E enquanto isso, transforme a sua mente, busque algo novo do Espírito Santo, busque modificar a sua realidade através de atos, de ações que vão fazer toda a diferença. E em nome de Jesus, a sua vida vai impactar a vida de muitas pessoas. O seu testemunho vai fazer toda a diferença nessa cidade. E nós colheremos frutos de uma nova temporada. Quantas frustrações, né, meus irmãos, com a pandemia, com tudo isso. Parece que as coisas pararam. Mas em nome de Jesus, nós seremos mais fortalecidos. Nós seremos pessoas mais cheias de paixão, de amor, de zelo, de desejo em fazer a obra de Deus. Que Deus te abençoe, você tenha uma excelente semana. Que Deus possa conduzir os seus passos, a sua família. Que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Daqui a pouquinho a tia Jujuba vem aí. Criançada, segura aí da internet. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tenha uma excelente noite. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Pouquinho de óleo no fundo da panela, ligar o fogo, jogar um milhinho de pipoca. Esse aqui é um milho de pipoca, ó. Isso, é um milho cru. É só jogar um milhinho de pipoca e aos poucos o milho vai explodindo e virando essa delícia aqui que as criançadas adoram. Mas vamos analisar uma coisinha. Por que mesmo os milhos de pipocas crus, sendo todos praticamente iguais, uns estouram e outros não? Ah, isso é uma dúvida, porque sempre no fundo da bacia fica esses milhinhos aqui, não é verdade? Ah, mas isso me faz entender que assim funciona com a nossa vida. Somos iguais aos milhos crus. E depois de mergulhados na presença do Senhor, assim como o milho é mergulhado no óleo, temos a oportunidade de nos transformar e deixar Deus nos usar.
Agora, aqueles milhinhos que não estouram são as pessoas de coração duro, que se recusam a deixar Deus transformar a sua vida. Uau! Galerinha, não podemos viver como as pessoas do mundo. Devemos nos transformar para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim está escrito em Romanos 12:12. Muito legal, não é verdade? Mas espera aí que eu tenho mais um recadinho. Vocês precisam estar ligadinhos durante os programas da Tia Jujuba, porque tá vindo uma novidade por aí. O mês que vem vai ter uma notícia hiper mega sensacional para a galerinha Kids. E eu vou estar aqui ligadinha esperando para dar essa boa notícia para vocês. Ok, galerinha? Um beijo!